É o terceiro vídeo da nossa série do Guia Fértil, onde nós vamos conversar sobre fertilidade e a infertilidade e todos os cuidados técnicos e humanizados para que você consiga ter a melhor assistência possível para tentar enfrentar a infertilidade da melhor maneira. E que assim seja para que você possa abreviar o tempo para encontrar o seu filho. E no terceiro vídeo, pela importância do tema, o tempo é o centro da nossa conversa de hoje. Porque o tempo envolve muitos aspectos técnicos extremamente cuidadosos para que nós possamos raciocinar estrategicamente como deve ser feita a assistência ao casal. E além da parte técnica, que vai ser a primeira parte da nossa live, tem tantos aspectos que eu chamei de filosóficos, que são importantes para nós conversarmos, que eu acredito que possam trazer uma bagagem muito grande para que você possa fazer algumas reflexões que eu considero muito importantes. E assim como eu disse no começo da série do Guia Fértil, esse conteúdo que eu estou trazendo no começo, eu acho fundamental, mas fundamental para todo mundo que vive a infertilidade. Então eu peço que, se você está vendo o vídeo 3, não deixe de ver o vídeo 1, não deixe de ver o vídeo 2 e sucessivamente os próximos que virão de forma organizada. E também não deixe de compartilhar, participar, comentar, enviar para alguém que você conheça e ajudar a fazer esse projeto a crescer. Por que o entendimento do tempo é extremamente importante na visão técnica? Porque ele é o marcador de fertilidade e infertilidade. Não são os exames que definem fertilidade e infertilidade. É o tempo que define todo raciocínio clínico. Infertilidade é definida como a não gravidez para um casal que tenta sem nenhum método contraceptivo por um ano. Um ano. Então, se o casal tentou por um ano e não engravidou, é definida a infertilidade. Então, é o tempo que me diz se existe algum problema ou não. Hoje eu atendi um casal jovem, paciente de 34 anos, que tenta há 2 anos e os seus exames são normais. Viu algum detalhezinho no espermograma, algum detalhezinho na esterossalpingografia? Mas o tempo me disse que há um problema. E aí, como eu conversei com o casal? Olha, e é assim que eu quero que você entenda. Olha, para um casal que começa a tentar engravidar naturalmente, entenda que começar a tentar naturalmente é não evitar mais. Porque às vezes vocês começam a fazer contas e aí começando a valorizar o tempo só no momento em que vocês estão fazendo tabelinha, estão mais ansiosos e desconsideram aquele tempo que passou que vocês não preveniam, que a gestação poderia ter acontecido. Então o tempo começa a cronometrar a partir dali. Eu tenho relações sexuais desprotegidas com ejaculações vaginais e não engravidei. Desde quando? Porque no primeiro ano de tentativas, é engraçado que esse casal, ele seguiu mais ou menos o roteiro da live. Eles foram procurar orientação médica desde a pré-concepção. Um casal jovem, 31 para 32 anos de idade, procurou o ginecologista e falou, olha, eu só quero saber se está tudo bem comigo, você tem que tomar algum cuidado. E o ginecologista falou, vai para casa e tenta por 1 ano. O quê? 1 ano? Eu organizei a minha vida, já agora eu trabalho, eu quero ser mãe agora, e o ginecologista me fala que tem que esperar 1 ano para eu ficar tentando em casa naturalmente? É isso mesmo, e a orientação foi precisa do ginecologista. Por quê? Porque eu sei que ao longo de 1 ano, 90%, de 85% a 90% dos casais vão conseguir engravidar. Então, no primeiro ano de tentativas, o tempo é amigo da fertilidade. É ele que vai proporcionar a taxa cumulativa para que você consiga alcançar a gravidez. Então, o tempo ele é muito importante para que seja controlado com calma nesse primeiro ano de tentativas. Eu só tenho uma preocupação maior em não esperar por 1 ano, naturalmente, em 2 situações. Quando a idade da mulher for maior do que 35 anos ou se eu já tenho o diagnóstico de alguma doença. Eu já tenho diagnóstico de ovários policísticos, eu já tenho diagnóstico de endometriose, eu já sei que o espermograma é alterado, aí obviamente que eu não preciso esperar esse tempo. Agora, se o casal não engravidou depois de 1 ano,
eu falo para o casal, está dado o diagnóstico de infertilidade. E eu escrevo no papel, há um problema que está dificultando você a conseguir engravidar. Não necessariamente impedindo, mas está dificultando. Obviamente está dificultando. Agora, não quer dizer que porque você não engravidou em 1 ano e já tem o diagnóstico de infertilidade que você não vai mais conseguir engravidar. Mas no 2º ano de tentativas, quando a chance de gravidez, que era de 90% ao ano, ela cai para 50% ao ano. Menos de 10% ao mês. Então, nós temos que ser cuidadosos porque o fator tempo está colocando para mim um critério de gravidade. E esse casal, quando encerrou o 2º ano de tentativas e não engravidou, eu falei para eles, há um problema claro e evidente. 2 anos tentando, casal jovem, deve haver algum fator grave. E existem publicações mostrando a relação de prognóstico, ou seja, a chance de gravidez, nos casos em que o tempo de infertilidade é cada vez maior. Então, quanto mais o tempo passa, menor será a chance de gravidez. No 4º ano de tentativas, ao longo desse ano, a chance de gravidez anual é de 15%. Menos de 2% ao mês. Basta olhar o tempo para tirar essa conclusão. E enquanto eu vejo o tempo, depois eu vou lançar a mão dos exames para tentar entender o porquê, e isso vai ser o tema das próximas lives que virão. Então, o tempo inicialmente amigo, que proporciona chances progressivamente maiores de alcançar uma gravidez, depois de 1 ano proporcionará chances progressivamente menores. E veja que eu não estou falando nada, absolutamente nada sobre a idade da mulher. Nada sobre a idade da mulher, não me importa se ela é jovem, se ela é mais velha, não me importa por enquanto, porque o que acontece muito com mulheres jovens, por exemplo, pega uma menina de 28 anos, o que ela mais escuta? Não, você é jovem, você ainda tem tempo, você é jovem, você ainda tem tempo. Eu sei que é jovem e ainda tem tempo, mas o tempo está dizendo que a gravidez não está acontecendo. Isso não diminui a importância da busca por assistência. Então, mesmo mulheres mais jovens, com 23, 24, 25, ou seja, a idade que for, se ela não engravida há 1 ano ou há 2 anos, ela precisa procurar ajuda para ver se existe alguma maneira de abreviar a sua chance de gravidez, algum tratamento. Então, é o tempo que diz para mim a importância da assistência. E isso vale para todas as mulheres. Agora, se tem alguém que precisa se preocupar ainda mais com o tempo, e isso é fundamental no planejamento estratégico dos tratamentos, são mulheres com idade maior do que 35 anos ou mulheres com baixa reserva ovariana. Esses 2 temas, tanto a idade quanto a reserva ovariana, também serão discutidos com mínimos detalhes nas lives que virão, nos conteúdos que virão. Mas essas 2 situações, a idade avançada e a baixa reserva ou a baixa reserva ovariana, fazem com que eu tenha que ter um cuidado ainda maior com o tempo, com o princípio da objetividade. Eu preciso ter objetividade para dar a melhor assistência possível no menor intervalo de tempo. Fazer de forma muito rápida, sem a melhor assistência possível, se chama pressa. Então não estou falando em pressa. Estou falando em objetividade, fazer a melhor assistência possível no menor intervalo de tempo. E esse grupo de mulheres com idade maior do que 35 anos ou baixa reserva ovariana precisam de objetividade. Então, estratégias de longo prazo devem ser vistas com cuidado. Por exemplo, eu tenho 39 anos, eu vou fazer a cirurgia da endometriose ou vou fazer fertilização in vitro? Aí eu penso, poxa, se eu vou fazer uma cirurgia da endometriose, eu estou pensando que depois da cirurgia eu ainda vou ter que me recuperar para dedicar mais um tempo de mais ou menos 6 meses a 1 ano para tentar em casa. E eu já completei 40, 41. Será que esse é o método mais eficiente para tentar buscar uma gravidez em curto intervalo de tempo? Raciocínio completamente diferente se essa mesma paciente tivesse 28 anos de idade. Então, é o estudo das variáveis idade e reserva ovariana que também vão dar para mim uma noção de tempo, do tempo que eu tenho para poder dedicar a tratamentos de baixa complexidade que podem ter
um tempo dedicado maior para que a gravidez aconteça de forma natural, ou se eu preciso tentar formas mais diretas e objetivas para tentar buscar uma gravidez no menor intervalo de tempo. Então, tecnicamente falando, essas são as duas equações que precisam de cuidado. O entendimento e raciocínio diagnóstico do tempo de tentativas do casal, para que eu possa direcionar a busca por um atendimento, direcionar o entendimento dos exames, e sempre entendendo, poxa, eu tento engravidar há 2 anos, mas os meus exames são todos normais, certo? Então você tem infertilidade sem causa aparente, você tem um problema. O tempo me diz que há um problema, mas eu ainda não consegui identificar qual ele é. Então é o tempo, de novo, que define estrategicamente o raciocínio inicial da busca e ajuda ao casal que sofre de infertilidade. E depois, o cuidado com o tempo em mulheres com idade avançada e baixa reserva ovariana, seguindo o princípio da objetividade que eu acabei de descrever. E que depois, ao longo dos próximos conteúdos que virão, vocês vão entender detalhadamente como fazer a melhor assistência no menor intervalo de tempo, que serão os conteúdos das próximas lives. Agora, além do aspecto técnico, tem um aspecto filosófico extremamente importante para os casais que sofrem de infertilidade quando tentam controlar o tempo. É impossível controlar o tempo. Eu atendo pacientes que chegam para mim com um roteiro organizado da sua agenda, sabendo quando ela vai menstruar, o dia do tratamento, o dia da transferência do embrião, o dia do teste de gravidez, o dia que ela vai contar para a família, o dia do chá de bebê, o dia do parto, para saber se o signo, para poder saber se vai nascer no verão, se vai nascer no inverno, para pensar na roupinha que que tipo de roupa a criança vai usar. Vocês entendem até onde vai a intenção de controle do tempo de algumas pacientes? Isso não vale para todas, mas eu tenho muitas pacientes que têm já o seu roteiro da maternidade absolutamente roteirizado. Isso, na minha opinião, é muito perigoso, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a sua corrida da infertilidade. Nós não sabemos quanto tempo vai levar essa jornada. Tem casais que imaginavam que engravidariam depois de muito tempo e que engravidam rapidamente antes do tratamento, quando menos esperavam. E eu tenho casais que estão há muitos anos nessa luta. Às vezes, eu falo que a transferência vai ser provavelmente no mês de abril, mas foi em abril do ano seguinte, de tanto trabalho que deu para poder conseguir preparar o endométrio. Eu falo que a indução vai ser no mês de fevereiro, e ela tira férias para fazer o tratamento, mas eu faço um ultrassom basal e vejo uma condição adversa. E eu vou ter que fazer em março. E mudei a minha agenda. Eu falo que os embriões serão congelados tal dia, mas eu não sei se eu terei embriões viáveis. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o beta-HCG vai dobrar. Eu não sei se o coraçãozinho vai bater no primeiro ultrassom. É óbvio que nós queremos ter esse controle linear do tempo, mas o tempo da infertilidade é absolutamente tortuoso, sem saber exatamente onde está a sua linha de chegada. Nós não sabemos quando será a sua linha de chegada. Eu falo muitas vezes com o casal, eu gostaria muito de te ver grávida esse ano, e eu falo muito isso com frequência no começo. Eu gostaria para criar uma razão de meta, de objetivo. Então eu sim acho que é importante visualizar o que vem pela frente. Eu acho fundamental, mas cuidado porque a gente não tem esse controle do tempo. E nesses casos, são exatamente nesses casos que quanto mais o tempo passa, mais cicatrizes ele deixa, enquanto ele não segue as nossas intenções. E aí gera a angústia de tentar controlar o tempo. Fazer com que ele acelere mais rápido, porque eu vou ter que esperar o mês que vem para poder fazer o meu preparo. Eu vou ter que esperar o mês que vem para o tratamento, eu tenho que esperar o cisto diminuir. Não dá vontade de pegar o cronômetro e falar assim, esse mês que vem não podia ser amanhã? Ou o contrário. Meu Deus do céu, meu aniversário é em abril.
Nós já estamos em janeiro, indo para fevereiro, vou fazer 40 anos. Que vontade de fazer o cronômetro assim, ó, voltar ao tempo. Então, ora eu quero acelerar, ora eu quero pausar o tempo. Mas ele segue sistematicamente com o seu tic-tac imparável e implacável, levando ao aumento da idade e a queda da reserva ovariana para todas as mulheres. Então, nós não temos o poder de controlar o tempo. E nós temos que aprender com isso. Então, como que nós trabalhamos? Sabendo administrar o tempo. Sabendo entender a importância do tempo muitas vezes. E tentando, sim, ser objetivo para fazer com que ele seja o mais breve possível para você conseguir encontrar o seu filho. Mas muito longe da certeza exata e precisa do dia em que os 2 risquinhos estarão positivos e 9 meses depois seu filho estará nos seus braços. Eu também idealizo que isso aconteça, mas muitas vezes é necessário o tempo de Deus para que o seu filho esteja aí com você. E não são poucas as vezes em que foi depois das dores, foi depois do sofrimento, foi depois que o tempo não deu o resultado que você ou eu gostaríamos, que nós fomos entender e crescer e amadurecer com aquelas cicatrizes. E hoje mesmo eu vi de um casal, nossa, hoje eu entendo que aquele resultado negativo talvez tenha ocorrido por algum significado maior, que eu não vou entrar em detalhes aqui na live, por respeito ao casal. Mas foram muitas vezes em que o casal depois foi entender e isso trouxe um crescimento. E no tempo de Deus, quando o tratamento aconteceu e trouxe o seu resultado positivo, o processo criou um significado muito maior. Ou, como eu gosto de dizer, despertou novos sentidos. E aí, nós passamos a entender que as dificuldades que nós passamos pela jornada talvez tivessem um propósito para que aquela maternidade acontecesse no melhor momento. O duro é que nós não temos, de novo, o controle para saber qual é o melhor momento. Porque para nós o melhor momento foi ontem. Hoje já é tarde. E eu vou ter que esperar até amanhã ainda. E quando eu estou falando do tempo, então, do teste de gravidez depois da transferência de FIV, 12 dias são intermináveis. E eu falo, não faça teste de gravidez de farmácia. E ele vai lá e te seduz para tentar sintetizar e reduzir o tempo para você ter a resposta que você quer. O que é isso? O desejo do controle do tempo e antecipar as suas ações. Então, eu finalizo a live de hoje com essas 2 reflexões. Primeiro, da parte técnica, que para quem é da área de exatas, para mim é a mais importante. Mas para quem tem alguma espiritualidade e entende e passa por esse tipo de reflexão da tentativa do controle do tempo, a explicação filosófica para mim é mais importante do que a explicação técnica, tá bom? Eu fico aqui à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu peço de novo para que vocês curtam os vídeos, compartilhem os vídeos, comentem, façam perguntas, para que me ajude a trazer um maior número de visualizações desse material e para que nós possamos levá-lo para o maior número de pessoas possível, tá bom? É um projeto Guia Fértil que eu estou muito animado em fazê-lo. E eu fico à disposição. Já vi a Marília falando aqui do teste de gravidez, né? Então, hoje eu tenho uma novidade que vai vir depois, é uma ideia, não vou falar nada sobre o teste de gravidez, conversei hoje com a Thaís, que nós vamos conseguir preparar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para vocês e aos poucos nós traremos mais vídeos, tá bom? Um super abraço, que Deus abençoe vocês e se Deus quiser, tudo vai acontecer no tempo certo. Um super abraço, viu? Tchau, tchau, boa noite a todos.